questão número 24 é uma questão de análise combinatória. Olha só, sejam A e B dois conjuntos com 3 e 5 elementos respectivamente. Quantas funções sobrejetoras de B em A existem? Funções sobrejetoras de B em A. Então, quantas funções f de B em A são sobrejetoras? O que quer dizer isso aqui? B é o domínio da função. É o conjunto de partida, né? E A é a imagem? Não, é o contradomínio. Imagem é aquela parte do contradomínio que tem chegando alguma seta, né? Agora, ele quer que a função seja sobrejetiva. O que quer dizer isso? A sobrejetiva significa que todo o conjunto contradomínio é usado, ou seja, existem setas chegando em todos os elementos do contradomínio. Vamos desenhar esses conjuntos aqui. O conjunto A tem 3 elementos e o B tem 5 elementos. Note que o conjunto tem 5 elementos, o conjunto tem 3 elementos. Considera-se que, para efeito de funções, os conjuntos têm elementos diferentes, né? Você não pode ter elementos repetidos num conjunto. Se você tiver um conjunto assim, com os elementos 1, 2 e 2, isso na verdade é 1 e 2. Você não conta os repetidos no conjunto. Então, esses 3 elementos aqui são diferentes. É como se fosse 1, 2, 3, 4 e 5. E esses aqui também são diferentes. É como se fosse A, B e C, por exemplo. Tá, então você, para formar uma função sobrejetiva, o que tem que acontecer? Bom, primeira coisa, para ser função, tem que ter uma seta partindo de cada elemento do conjunto domínio. Então tem que ter uma seta partindo daqui, uma seta partindo daqui, também daqui, daqui e daqui. Essa é a primeira coisa. Isso é obrigatório em qualquer função. O conjunto domínio tem que ser todo utilizado. Agora, e o contradomínio não precisa. O contradomínio ele pode ficar com partes sem uso, mas no caso ele quer que a função seja sobrejetiva. A função sobrejetiva é aquela em que tem seta chegando em todo mundo do contradomínio. Então você pode ter uma função, por exemplo, assim. Isso aqui seria um exemplo de uma função sobrejetiva. Quantas funções sobrejetivas podem ser formadas? Ou seja, claro que o número de elementos é pequeno, você pode fazer calculando isso por análise combinatória, né? São poucos casos. Agora veja bem, uma grande parte dos problemas de análise combinatória são resolvidos usando o princípio da multiplicação, que a gente usa de forma intuitiva em vários problemas, né? A ideia é a seguinte: você tem dois eventos independentes A e B. Então, digamos que A e B sejam eventos independentes. E aí você calcula de quantas formas diferentes esse evento A pode ocorrer e de quantas formas diferentes esse evento B pode ocorrer. O número total de formas que esse conjunto pode ocorrer é número de formas para A e número de formas para B. Você multiplica esses resultados aqui. Isso aqui não é número de elementos de A e B não, tá? Isso aqui é número de formas como o evento A pode acontecer. Um caso clássico que todo mundo ensina isso daí, logo que mostra o princípio da multiplicação. Como formar um lanche, né? Um lanche que é formado por sanduíche e um refresco. Um refresco, um suco, um refrigerante, uma bebida. Então, ele quer saber de quantas formas diferentes você pode formar um lanche. Você vê o número de opções que você tem para o seu sanduíche, o número de opções que você tem para a sua bebida e multiplica. Digamos que você tenha 5 escolhas para o seu sanduíche e tenha 4 escolhas para a sua bebida. O número total de lanches que podem ser formados é 5 vezes 4. Que beleza, hein? Tão fácil de entender, né? Só que existem coisas por trás disso aqui. Esses eventos são realmente independentes? Ou seja, o sanduíche é independente do refresco? Sim, são duas coisas separadas. Agora, e aqui, como é que a gente aplica isso, hein?
Pois é, tem problemas em que você não dá para usar diretamente o princípio da multiplicação. Às vezes você tem que fazer por partes. Você tem que abrir em casos diferentes. Esse aqui é um exemplo. Se você tentar fazer isso aqui usando direto o princípio da multiplicação, você vai quebrar a cara. Para usar o princípio da multiplicação, a primeira coisa, você tem que saber qual é o resultado que você quer. Qual é o resultado da sua escolha? Por exemplo, ainda agora eu falei do lanche, né? Então o resultado seria um lanche. Isso aqui é a primeira coisa. Você tem que saber qual é o resultado que você quer obter no final. Então, o resultado é um lanche. Tá, no caso desse problema aqui do ITA, o resultado é o quê? É uma função sobrejetora. Então você tem que ter em mente qual é o resultado que você quer. A segunda coisa, você vai fazer um negócio chamado partição. Partição é uma maneira de você dividir o seu resultado em partes. Então isso aqui é um outro conceito importante para quem vai usar o princípio da multiplicação. Você tem que saber o que é um resultado e o que são partes. Por exemplo, aquele problema do lanche. O resultado é o lanche, mas as partes seriam: escolha um sanduíche, escolha uma bebida. Essas são as partes. Bom, e a terceira coisa que você tem que fazer? Você tem que fazer escolhas. Essas escolhas são para você preencher as suas partes. Então, no caso do lanche, o resultado é o lanche e as partes são sanduíche e bebida. Você vai fazer escolhas. Uma escolha para o sanduíche e uma escolha para a bebida. Coisa fácil, né? Agora, algumas coisas aqui tem que ser levadas em conta, tá? Por exemplo, cada parte tem que ter uma escolha. Você não pode fazer uma escolha e não ter uma parte preenchida, tá? Você não pode chegar assim: eu queria um sanduíche que fosse de frango. Não pode fazer isso. Cada escolha tem que preencher integralmente uma parte. Então essa é a primeira coisa. Então, usando esse diagrama simplificado, o que a gente quer? A gente quer resultado, mas esse resultado pode ser dividido em partes. Parte 1, parte 2, etc. E para cada parte dessa, você tem que fazer uma escolha. E essas escolhas que você tem que fazer, tem que acontecer duas coisas com elas. Primeiro, uma escolha tem que preencher integralmente uma parte. E outra coisa, uma escolha não pode interferir com partes que já foram escolhidas. Então, esse tipo de coisa aqui é proibido. E isso aqui, ó, a escolha afetar essa parte não pode, tá? Essa parte tem que ter sido já preenchida com essa escolha correspondente a ela, e essa nova escolha tem que ser para essa parte, ela não pode afetar aqui. Então, a questão do lanche tá de acordo com esse diagrama aqui? Sim. O resultado é o lanche. A partição, eu vou dividir o lanche em duas partes, em dois resultados que eu quero: um sanduíche e uma bebida. Tá, então quais são as minhas escolhas? Bom, a primeira escolha eu vou escolher um sanduíche. A segunda escolha eu vou escolher uma bebida, certo? Tá, essa escolha do sanduíche preenche integralmente essa parte 1? Sim, a parte 1 é a escolha do sanduíche, beleza. Tá, e aí você vai escolher a bebida. Então, essa nova escolha, ela tem que preencher integralmente a parte 2, que é a bebida, sim, e ela não altera a escolha do sanduíche. Ótimo. Uma escolha não pode afetar partes já escolhidas, tá? Intuitivamente a gente acaba usando essas coisas nos problemas, mas você tem que prestar atenção, porque às vezes tem algumas situações em que você não está respeitando isso, aí você erra o problema. Bom, e quando você faz isso, o número de resultados possíveis é dado pela multiplicação do número de escolhas que você vai ter numa parte, na outra parte, na outra parte. Ou seja, você vai multiplicar o número de escolhas para cada parte. Isso que é o princípio da multiplicação. Agora, às vezes, sem querer, a gente esquece e não respeita isso aqui, né?
Bom, a gente pode resolver um problema usando apenas uma partição, né? O lanche é uma partição só. Olha, eu escolho um sanduíche, escolho uma bebida. Pronto. Teria outra maneira de particionar o lanche? Sim, eu teria que escolher uma bebida, depois um sanduíche, mas é a mesma coisa. Em alguns casos, você tem que usar duas partições, tá? No caso, você soma os resultados. Mas as partições, elas têm que ser independentes. Você nunca pode conseguir um resultado de uma escolha de uma partição a partir da outra. Elas têm que ser coisas independentes. Eu vou encaixar isso aqui no nosso problema da função sobrejetora. Então eu vou mostrar como é que não se deve usar o princípio da multiplicação, tá? Para você não errar. Muita gente erra o problema de análise combinatória, né? Então, a primeira coisa, qual é o resultado que eu quero ter? O resultado... o resultado é a função sobrejetora, beleza. Tá, eu já sei então. Isso é o que eu quero ter. Tá, aí eu vou fazer uma partição, né? Eu vou dividir esse resultado em partes independentes. Quais seriam as partes? Aí, olha só, eu vou fazer errado aqui, hein? Quer dizer, um jeito de você fazer para errar o problema seria o seguinte: eu vou fazer o seguinte, para fazer uma função sobrejetora, primeiro, eu vou garantir que todo mundo aqui está preenchido. Eu vou obrigar que cheguem setas em todos eles. Por exemplo, assim. Então, vamos colocar assim, parte 1. Eu vou escolher 3 para chegar nesses 3. Quer dizer, garantir a chegada, né? A chegada em A. Quer dizer, eu vou garantir que todo mundo no contradomínio tem alguma seta chegando, tá? Isso aí é uma parte, tá? Parte 2 seria o quê? Seria... Parte 2, eu vou pegar esses 2 que ficaram sem ninguém e eu vou ligar para alguém. Ou seja, ligar os 2 que sobraram. Em elementos quaisquer de A. E vai ficar beleza, porque eu já garanti que tem setas chegando em todo mundo do conjunto A. Agora os 2 que sobraram, tudo é lucro. Eu vou ligar assim, por exemplo, pronto. Eu posso escolher 3 lugares para colocar esse, 3 lugares para colocar esse. Aí você vai fazer, beleza? Vou usar o princípio da multiplicação. Eu vou escolher 3 aqui para chegar nesses 3. Eu vou escolher 3, então, eu vou escolher combinação de 5, 3 a 3. Legal. Eu escolhi 3 elementos. Agora, os 2 que sobraram, eu posso mandar esse aqui, esse primeiro, para um dos 3 quaisquer. Vamos colocar aqui 3 vezes. E o outro que está sobrando também, eu tenho 3 lugares para mandar ele. 3 vezes, que legal! Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3. Estou fazendo errado de propósito, hein? Sobre 2 vezes 3. Isso aqui é a combinação. E agora vezes 3 e vezes 3. Quanto é que vai dar isso? Corta aqui. Aqui vai cortar. Vai ficar 2. Vai ficar 10 vezes 9, 90. Pronto, acertei. Nada disso. Tá errado. Tá errado. Sabe qual é o problema? Tem 2 problemas aqui. Primeiro, essa partição que você escolheu aí tá péssima. Por quê? O resultado é dividido em partições. Eu escolhi essas 2 partes aqui. O resultado não pode ser obtido assim? Sim, eu posso fazer isso aqui sendo uma parte, e isso aqui fazendo uma parte. Eu escolho 3 para chegar aqui. Vai dar essa combinação. E a parte 2 seria isso aqui. Ótimo. Primeira coisa, eu usei aqui de propósito errado essa combinação aqui. Não é combinação coisa nenhuma. Olha só. Você quer garantir a chegada de setas em A. Então, eu vou garantir que chegue uma seta aqui nesse elemento. Eu tenho 5 escolhas. Depois, eu vou garantir que chegue uma seta aqui. Eu tenho 4 escolhas. E depois eu vou garantir que chegue uma seta aqui. Eu tenho 3 escolhas.
bom, então isso aqui na verdade é o arranjo, não é a combinação que você usa aqui. Tá, e aqueles lá que sobraram, eu vou ter 3 lugares para mandar esse que sobrou. E eu vou ter 3 lugares para mandar esse que sobrou aqui. 3 vezes 3. Pronto, então o resultado é isso aqui. Isso aqui vai dar 20 vezes 27. 540. 540 deu um resultado tão diferente, né? Pois é, mas tá errado também. Tá errado. Olha só como é que isso aqui tá errado. Você tem aqui o teu domínio, conjunto de partida. Digamos que sejam esses números aqui de 1 a 5. E você quer ligar eles nesses 3 lugares aqui. O A, o B e o C. Tá, digamos que você escolheu então o 1, 2 e o 3 para entrar aqui. 1, 2 e o 3. Tá, então você já garantiu que a função é sobrejetora. Beleza. E esses aqui você já usou. Tá, e agora você vai pegar os outros que sobraram e você vai distribuir para cá. Você pode mandar o 4 para cá ou para cá. Digamos que eu mandei o 4 para cá. E o 5 eu mandei para cá. Tá, então eu formei aqui uma função. Essa função é o conjunto de setas que partem desse conjunto para esse conjunto aqui que tem 3 lugares. Agora, você está contando coisa repetida aqui. Olha só, digamos que você, em vez de fazer essa escolha aqui, você tenha feito essa outra escolha. Bom, e agora você pega os que sobraram e distribui para cá. Pode botar em qualquer lugar. Tá, então eu vou mandar o 1 para cá e vou mandar o 2 para cá. Então eu fiquei com essa função aqui. Na chegada você tem aqui no primeiro elemento 4, 1. Aqui você tem 5, 2. Aqui tem 3. Acontece que essa outra função aqui é igualzinha a essa. Você tem 1 e 4 chegando no primeiro elemento, você tem 2 e 5 chegando no segundo elemento e você tem 3 chegando no terceiro elemento. Então, essa escolha é uma repetição dessa. Então, essa história de você fazer lá aquelas contas, fazer o tal arranjo, multiplicar aqui, que dava 540, você está contando coisa repetida. É porque essa partição que você pegou aqui está furada. Porque a escolha desses 2 que você tem no final, eles vão afetar o resultado que você já tinha começado a fazer lá na primeira parte. Então você tem que fazer uma partição de tal forma que fique o resultado dividido em partes independentes. Aí você vai fazer uma escolha que preencha cada parte. E as escolhas seguintes não podem afetar as partes que já foram escolhidas. Tá, então vamos fazer o problema respeitando isso aqui. Certo, primeira coisa, qual é o resultado que eu quero ter desse problema? Eu quero formar uma função sobrejetora. O que significa formar uma função? Significa definir quais são os elementos que vão ter setas chegando no primeiro, quais são os elementos que vão ter setas chegando no segundo e quais são os elementos que vão ter setas chegando no terceiro. Quer dizer, são 3 partes. Essas vão ser as nossas partes. Então, a partição que a gente vai fazer vai ser a seguinte. Vamos representar aqui o número de elementos que aparecem chegando no primeiro, no segundo e no terceiro. Olha aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro. Tá, então eu vejo uma forma de fazer isso, que seria fazer o seguinte. Eu posso mandar 3 setas irem para o primeiro. Mas no segundo eu posso mandar apenas uma seta e no terceiro uma seta. Então isso aqui seria uma partição. Eu vou arrumar uma função de tal forma que eu tenho 3 setas chegando aqui, uma aqui e uma aqui. Tá, agora calma aí. Será que essa partição é única? Eu posso conseguir esse resultado com uma outra partição? Sim. Eu posso conseguir esse resultado com uma partição assim, ó. Eu posso mandar uma seta para o primeiro, 3 setas para o segundo e uma seta para o terceiro. Eu posso fazer assim. E observe que nenhuma função daqui
vai se confundir com alguma função daqui. Elas vão ser sempre diferentes. Ou seja, com isso aqui eu não posso conseguir nenhuma função daqui, porque essa função daqui ela tem sempre 3 setas aqui, uma seta no segundo e uma seta no terceiro. Esse aqui é totalmente diferente, tem 3 setas no segundo e uma aqui e aqui. Então, os resultados obtidos com essa partição são totalmente independentes, diferentes dos resultados obtidos com essa partição. Tá, então tem uma outra maneira de fazer uma partição aí que é nova. Seria isso aqui, 1, 1 e 3. Eu posso fazer desse jeito. Tá, mas tem outras maneiras de fazer isso? Sim, eu posso fazer, por exemplo, 1, 2 e 2. Fazer uma seta chegando aqui, 2 aqui, 2 aqui. Acabou o espaço, hein? Vou ter que espremer aqui. Eu posso fazer desse jeito, 2, 1 e 2. Ou eu posso fazer 2, 2, 1. Quer dizer, 2 setas chegando aqui, 2 setas chegando aqui e uma seta chegando aqui. Eu pergunto, são totalmente diferentes essas funções aqui? Sim. Nenhuma função daqui pode ser obtida a partir de uma função daqui. Ou daqui, ou daqui. São casos totalmente independentes. Pelo número de setas chegando, já são diferentes. Tá, então nós temos aqui 6 casos para analisar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? E eu vou somar essa quantidade. Porque pode ser assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim. Quer dizer, quando é ou, você faz a união, que algebricamente seria a soma, né? Então você vai calcular o número de maneiras de fazer isso aqui e vai somar com o número de maneiras de fazer isso, isso. Vai somar tudo. Tá, e agora vamos concentrar a atenção nessa primeira partição aqui. Essa partição significa, vou escolher 3 caras para ficarem aqui no primeiro. Poxa, se eu escolher esses 3 caras para ficarem aqui chegando no primeiro elemento, eu estou fazendo uma escolha, eu vou escolher 3 e eu vou estar com essa parte aqui completa. Está liquidada. De quantas maneiras você pode escolher 3 partes para chegarem aqui? Olha, se aqui você tem 5 e aqui você tem 3... Você quer que chegue em 3 aqui. De quantas maneiras você pode escolher 3 aqui para chegar aqui? Para fazer isso. Nesse caso eu escolhi esses 3 para ficarem aqui, né? De quantas maneiras diferentes a gente pode escolher? Faz diferença a ordem? Não faz diferença a ordem, tá? O que interessa é que são os elementos que estão chegando aqui. Eles não têm ordem aqui. Tá, então é uma combinação que a gente vai usar. Você vai escolher 3 de um total de 5. Então você vai ter combinação de 5, 3 a 3. É o número de maneiras que você pode preencher essa primeira parte. Certo? Então fiz a minha primeira escolha para preencher a primeira parte. Agora a segunda escolha e a terceira escolha. Olha só, eu vou fazer uma escolha aqui agora para escolher um elemento para ficar aqui sendo o segundo. Quer dizer, quem vai chegar aqui. Eu pergunto o seguinte, o que você escolher aqui vai alterar o que você já escolheu antes? Não, eu vou escolher entre os 2 que sobraram. Eu tenho agora esse sobrando e esse sobrando. Eu vou escolher um deles para ser ligado aqui. Eu escolhi, digamos, esse, tá? Então, eu vou fazer essa escolha e essa escolha não vai interferir com aqueles 3 que você já colocou ali. Então você está obedecendo uma das regras que você tem que seguir para usar o princípio da multiplicação. A escolha de uma parte não tem que afetar outra parte que já esteja pronta. Essa primeira parte aqui já está pronta. Então, de quantas maneiras você pode escolher esse elemento para cá? De 2 maneiras. Você tem 2 ainda sobrando, né? Então você escolhe isso aqui de 2 maneiras. Então isso aqui vai ficar vezes 2. Pronto, já preenchi esse aqui. E o terceiro? Ó, o terceiro você não tem escolha nenhuma, só sobrou um. É uma escolha. Pega o camarada que sobrou e manda para cá, para onde está faltando. Então, uma escolha. Tá, quanto é que vai dar esse resultado? É isso aqui vezes 2 vezes 1. Quanto é que é a combinação de 5, 3 a 3? Combinação de 5, 3 a 3 é a mesma coisa que combinação de 5, 2 a 2, né? Como é que se chama isso aqui? Combinações complementares. Isso aqui vai ser 5 vezes 4 sobre 1 vezes 2. Vai dar 10. Então você pode fazer isso aqui de quantas escolhas? 10 vezes 2, 20. De 20 maneiras. E aqui a mesma coisa.
Você vai escolher um e depois escolher esse aqui. Bom, você podia escolher esse aqui primeiro, depois escolher esses dois, daria a mesma conta, tá? Agora, se você poderia escolher o segundo primeiro, que seria isso, depois escolher esse aqui, seria 2, e o último seria 1. Mas se você quiser, você também pode escolher o primeiro, escolher o segundo, escolher o terceiro. Quer ver? Vai dar o mesmo resultado. Ó, eu vou escolher um elemento para colocar aqui no primeiro. De quantas maneiras eu posso escolher? São 5? Eu tenho 5 opções. Então a tua primeira parte já está preenchida. Você tinha 5 escolhas para ela. Agora você tem que escolher 3 para vir para cá. Você vai escolher 3 de um total de 4. Você tem 4 escolhas, uma já gastou. Então você vai ter combinação de 3, 4 a 4. Quanto é que vai dar isso? Isso é 4 vezes 3 vezes 2 sobre 1 vezes 2 vezes 3. Podia fazer com combinação complementar, né? Bom, isso aqui vai dar 4. Vai dar 4. Então, o número de escolhas para isso aqui é 4. Agora, você tem que escolher esse aqui. Só tem um sobrando, né? Você já gastou um aqui, gastou 3 aqui. Só tem um sobrando lá no domínio. Então, vezes 1 vai dar 20. E olha só que legal aqui. Repito, você podia primeiro escolher esse terceiro, depois escolher esse. Seria essa conta. Mas você pode escolher um, depois pegar os 3 sobrando. De quantas maneiras você pode escolher esse 1 aqui? 5 maneiras. Você não escolheu ninguém ainda, você tem 5 camaradas lá no domínio. Escolhe um entre esses 5. Tem 5 escolhas. Agora, depois que você escolheu isso, tem 4 lá ainda e você tem que escolher um para cá. Então, você tem 4 escolhas. 5 vezes 4. E aí, sobraram 3 e você tem que mandar 3 para cá. Só tem um jeito de fazer isso, é mandar todo mundo, né? Então, isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 1, que dá 20. Tá, então a nossa partição tá dando certinho, né? As escolhas não interferem em escolhas anteriores. E cada escolha completa uma das partes. Legal, aqui é a mesma coisa. Olha só. No caso dessa partição aqui, eu tenho que escolher um elemento para ficar ligado ao primeiro aqui, no contradomínio. Eu tenho que escolher 2 para ficarem ligados aqui ao segundo. E eu tenho que escolher 2 para ficarem aqui no terceiro. Vamos fazer na ordem. Ó, eu tenho que escolher um elemento, mas eu tenho 5 lá no domínio. Eu tenho quantas escolhas? 5 escolhas. Tá, então eu já escolhi um, tem mais 4 lá. Agora eu tenho que escolher 2 desses 4 para ficar aqui. Quantas escolhas a gente vai ter? Tem que escolher 2 de um total de 4. Quanto é que dá isso? 4 vezes 3 sobre 2, dá 6. Então eu tenho 6 escolhas. E isso aqui, escolher 2 para ligar ao terceiro, são 2 sobrando, você tem que mandar os 2 para lá. Não tem jeito, é uma escolha só. É como se fala assim, você não tem escolha. Na verdade você tem uma escolha, né? Falar que você não tem escolha na verdade, matematicamente é meio impreciso. O certo seria, você só tem uma escolha, que é essa. É a escolha única. Tá, então 6 vezes 5, 30. Aqui vai ser a mesma coisa, só tá em ordem diferente, tá? Eu não vou fazer isso que eu fiz aqui de misturar, não. Eu vou repetir a mesma ordem. Então, 5 vezes 6 vezes 1, que vai dar 30. E aqui também 5 vezes 6 vezes 1, que vai dar 30. Pronto. E essas partições são partições todas independentes. Ou seja, você não consegue arrumar nenhuma função com uma partição dessas que você arrume em outras. Porque elas têm números de setas diferentes. Impossível delas serem iguais. Tá, então o número total de funções que você forma é a soma desses valores aqui, ó. 20 mais 20 mais 20 mais 30 mais 30, quanto é que dá essa soma? 150. Então existem 150 formas diferentes de você fazer uma função sobrejetora nessas condições. Calma aí! Não acabou ainda não. Isso que eu fiz é o chamado método aditivo. É um método em que você divide por partes e soma. Na verdade, você faz partições independentes, e aí você pode somar tudo, tá? Agora tem um outro método, que é um método subtrativo, que tem muitos casos que o problema fica mais fácil quando você usa um método subtrativo. O método subtrativo é assim, você pega o total e subtrai aqueles que não servem. E em muitos casos é mais fácil usar um método subtrativo, né? Então você tem que calcular
de quantas maneiras você pode fazer isso? No caso aqui, criar uma função sobrejetiva. Você pega o número total de funções e tira aquelas funções que não são sobrejetivas. Qual é o número total de funções? Olha só, você tem funções de um conjunto B, que tem 5 elementos, num conjunto A, que tem 3 elementos. Como é que você faz para formar uma função? Simples. Você pega esse elemento aqui e escolhe para onde ele vai. Ele pode ir ou para cá, ou para cá, ou para cá. Não pode ir para os 3 lugares ao mesmo tempo, nem para 2. Só pode ir para 1. Então, aqui para o primeiro elemento, você vai ter 3 escolhas para ele. Você garante que foi ligado a alguém, quer dizer, garante que é a função. Ou seja, você ligou, usou todo o domínio. De todo mundo aqui tem seta partindo. Então você tem 3 escolhas aqui para mandar uma seta para o conjunto A. Você tem 3 escolhas. Para o segundo, também você tem 3 escolhas. Para o terceiro, 3 escolhas. Para o quarto, 3 escolhas. Para o quinto, 3 escolhas. Pronto. Isso aqui é o número total de funções que você pode formar. 3 elevado à quinta. Isso dá 243. É 81 vezes 3, né? Tá, isso aqui é o número total de funções. 243. São funções porque eu obriguei a ter alguém partindo de cada elemento do domínio. Agora, eu não sei ainda se é sobrejetor ou não. Por quê? Eu não garanti a chegada de todo mundo aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos subtrair aquelas que não são sobrejetoras. Como é que seriam aquelas que não são sobrejetoras? Bom, primeiro a gente teria aquelas que são assim, ó. Aqui no conjunto A, você teria, por exemplo, todo mundo chegando aqui, ou então aqui, mas ninguém chegando aqui. Esse aqui ficou excluído, né? Então, como é que eu faria para eu abater uma função sobrejetora nesse estilo? Com um elemento do contradomínio sem estar chegando ninguém. Bom, eu vou fazer de um jeito que é quase correto. Depois eu vou fazer um ajuste nesse jeito, tá? Olha só, eu tenho que escolher primeiro um elemento aqui para ser eliminado. Alguém vai ser eliminado. Então, eu tenho 3 escolhas. Para cada escolha que eu fizer, eu vou ter que pegar os 5 elementos do conjunto B e mandar ou para cá ou para cá. Ou seja, cada um dos 5 elementos do conjunto B, eles podem vir ou para esse ou para esse. Então, você vai ter, para esse primeiro elemento, você vai ter 2 escolhas. Ou manda ele para cá ou manda ele para cá. Para esse aqui não pode. Para o segundo elemento, você também tem 2 escolhas. Para o terceiro, 2 escolhas, 2 escolhas, 2 escolhas. Então você vai ter ao todo aqui 2 elevado à quinta. Vai multiplicar, né? Na verdade está faltando um pequeno detalhe que eu vou colocar já já. Vou deixar aqui um asterisco para lembrar. Tá? Então, qual é o método que eu usei aqui? Primeiro eu vou escolher um cara aqui para não chegar ninguém nele. Tenho 3 escolhas. Pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Depois que você escolher um para não chegar ninguém, você distribuiu as 5 setas que partem daqui, ou para cá ou para cá. 2 escolhas para cada um, então 2 elevado à quinta, mas está faltando um detalhezinho. Agora, antes de ver esse detalhezinho, vamos eliminar aquelas funções que têm 2 elementos sem chegar ninguém. Ou seja, como é que seria 2 elementos sem chegar ninguém? Seria o seguinte, você teria todo mundo chegando aqui, nesse terceiro, por exemplo, e ninguém chegando aqui, né? Então, são funções sobrejetoras com essa categoria aqui, com esse estilo, 2 sem uso nenhum e um com todas as setas chegando, tá? Então, de quantas maneiras você pode formar uma função dessa? Olha, quantas escolhas você tem para formar isso aqui? Você tem 3 escolhas. Você vai escolher um desses 3 caras aqui e vai obrigar todo mundo a ir para lá, sem escolha. Você não tem escolha, vá para o terceiro elemento. Então você tem 3 escolhas aqui para mandar todo mundo para lá. Isso aqui é o número de funções que você tem nesse estilo aqui. Só que tem um problema. Aqui, nesse segundo, tem uma repetição. Porque olha só, você considerou
12 elevado à quinta, você escolheu 12 elevado à quinta por quê? Porque você pegou os 5 elementos aqui do conjunto B e mandou ou para cá ou para cá, duas escolhas. Esse aqui, ou para cá ou para cá, duas escolhas, duas escolhas, duas escolhas, duas escolhas. Aí você ficou com 12 elevado à quinta, 32 escolhas. Só que tem, daqui dessa contagem, tem duas escolhas que já estão aparecendo aqui. São essas escolhas aqui. Todo mundo veio para cá. Então você tem que abater daqui. Aqui tem parênteses, tá? Tem que abater daqui. E também essa outra aqui, essa outra opção que todo mundo escolheu vir para cá. Na verdade, isso já está contado aqui. Então você tem que abater também. Tem que abater essas duas escolhas aí. Tá, então isso aqui é o mais difícil, na verdade, né? Esse jeito de método subtrativo aqui acabou ficando mais difícil. Quanto é que dá isso aqui, ó? Você tem 243. Aqui você tem 32 menos 2 vai dar 30. 3 vezes 30, 90. Isso aqui você vai subtrair, né? Subtrair 90. Você está subtraindo os que não servem. Tá, e você tem ainda que subtrair essas três aqui que também não servem. São aquelas que todo mundo vai para um ponto só. Pronto, então você vai ter um total de quanto aqui? 240 menos 90 menos 3, isso aqui dá 150. Então tá aí a questão resolvida pelos dois métodos clássicos, né? O aditivo e o subtrativo.